Examinai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Você vive em dias que o texto diante de seus olhos é de primeira importância. As verdades que ele contém são especialmente verdades para os tempos. Dê-me sua atenção por alguns minutos e eu tentarei mostrar a você o que eu quero dizer. Houve 3 grandes doutrinas ou princípios que venceram a batalha da Reforma Protestante. Estas foram, primeiro, a suficiência e supremacia da Sagrada Escritura. Segundo, o direito de julgamento privado. E terceiro, a justificação somente pela fé, sem as obras da lei. Esses 3 princípios foram as chaves de toda a controvérsia entre os reformadores e a Igreja de Roma. Mantenha-os firmes quando você argumentar com algum católico romano e sua posição será inatacável. Nenhuma arma que a Igreja de Roma possa forjar contra você prosperará. Desista de qualquer um deles e sua causa estará perdida. Como Sansão, com o cabelo tosquiado, sua força se foi. Como os espartanos, traído nas Termópilas, você é flanqueado e cercado. Você não pode manter seu terreno. A resistência é inútil. Mais cedo ou mais tarde você terá que depor suas armas e se render a critério. Lembre-se disto. A controvérsia católica romana está sobre você mais uma vez. Você deve vestir a velha armadura se não quiser que sua fé seja derrubada. A suficiência da Sagrada Escritura, o direito de julgamento privado, a justificação somente pela fé. Estes são os 3 grandes princípios, os quais você deve sempre se apegar. Agarre-os firmemente e nunca os deixe ir. Leitor, um dos 3 grandes princípios aos quais me referi parece-me se destacar no versículo da Escritura que encabeça este tratado. Quero dizer, o direito de julgamento privado. Desejo dizer algo a você sobre esse princípio. O Espírito Santo, pela boca de Paulo, nos diz: examinai todas as coisas, retende o que é bom. Nestas palavras você tem 2 grandes verdades. Primeiro, o direito, dever e necessidade do julgamento privado. Prove todas as coisas. Segundo, o dever e a necessidade de manter firme o apego à verdade. Retenha o que é bom. Proponho-me a deter-me um pouco em ambos os assuntos. Primeiro, deixe-me falar primeiro sobre o direito, dever e necessidade do julgamento privado. Quando falo do direito de julgamento privado, quero dizer que todo cristão tem o direito de julgar por si mesmo, pela palavra de Deus, se o que lhe é apresentado como verdade religiosa é a verdade de Deus ou não. Quando digo o dever do julgamento privado, quero dizer que Deus exige que todo homem cristão use o direito do qual acabei de falar. Comparar as palavras e os escritos do homem com a revelação de Deus e certificar-se de que ele não seja iludido e levado por falsos ensinamentos. E quando digo a necessidade do julgamento privado, quero dizer isto, que é absolutamente necessário para todo cristão que ama sua alma e não quer ser enganado, exercer esse direito e cumprir esse dever ao qual me referi. Visto que a experiência mostra que a negligência do julgamento privado sempre foi a causa de imensos males na Igreja de Cristo. Agora, o apóstolo Paulo insiste em todos esses 3 pontos sobre sua observação quando ele usa essas palavras notáveis. Prove todas as coisas. Peço sua atenção particular a essa expressão. Em todos os pontos de vista, ela é muito pesada e instrutiva. Aqui, você se lembrará, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses para uma igreja que ele mesmo fundou. Aqui está um apóstolo inspirado escrevendo para jovens cristãos inexperientes,
escrevendo para toda a igreja professante em uma certa cidade, contendo leigos e clérigos, escrevendo também com referência especial à questão de doutrina e pregação, como sabemos pelo versículo que precede o texto: não desprezeis as profecias. E ainda assim, observe o que ele diz: provai todas as coisas. Ele não diz: tudo o que os apóstolos, os evangelistas, pastores e mestres, os bispos, os ministros dizem a vocês é verdade. Nisso vocês devem acreditar. Não, ele diz: provem todas as coisas. Ele não diz: tudo o que a Igreja Universal declara verdadeiro, nisso vocês devem acreditar. Não, ele diz: provem todas as coisas. O princípio estabelecido é este: prove todas as coisas pela palavra de Deus. Todos os ministros, todo o ensino, toda a pregação, todas as doutrinas, todos os sermões, todos os escritos, todas as opiniões, todas as práticas, prove tudo pela palavra de Deus. Meça tudo pela medida da Bíblia. Compare tudo com o padrão da Bíblia. Pese tudo nas balanças da Bíblia. Examine tudo pela luz da Bíblia. Teste tudo no cadinho da Bíblia. Aquilo que pode suportar o fogo da Bíblia, receba, segure, creia e obedeça. Aquilo que não pode suportar o fogo da Bíblia, rejeite, recuse, repudie e jogue fora. Leitor, este é um julgamento privado. Este é o direito que você deve exercer se ama a sua alma. Você não deve acreditar em coisas na religião meramente porque são ditas por papas ou cardeais, por bispos ou padres, por presbíteros ou diáconos, por igrejas, concílios ou sínodos, por padres, puritanos ou reformadores. Você não deve argumentar. Tais e tais coisas devem ser verdadeiras, porque esses homens dizem isso. Você não deve fazer isso. Você deve provar todas as coisas pela palavra de Deus. Sei que tal doutrina soa chocante aos ouvidos de alguns homens, mas eu as escrevo deliberadamente e acredito que não pode ser refutada. Não quero encorajar nenhum homem em presunção ignorante ou desprezo ignorante. Não elogio o homem que raramente lê sua Bíblia e ainda assim se prepara para encontrar buracos nos sermões de seu ministro. Não elogio o homem que não conhece nada além de alguns textos do Novo Testamento e ainda assim se compromete a resolver questões na divindade que tem intrigado os filhos mais sábios de Deus. Mas ainda concordo com o bispo Bilson, 1575 depois de Cristo, que todos os ouvintes têm liberdade para discernir e uma ordem para se precaverem dos sedutores, e ai daqueles que não o fazem. E digo com o bispo Devanante, 1627 depois de Cristo. Não devemos acreditar em todos os que se comprometem a ensinar na igreja, mas devemos tomar cuidado e pesar com exame sério se sua doutrina é sólida ou não. Leitor, os homens podem não gostar da doutrina do julgamento privado, mas não há dúvida de que ela é continuamente ensinada na palavra de Deus. Este é o princípio estabelecido no 8º capítulo de Isaías, versículo 19. Estas palavras foram escritas, lembre-se, em um tempo em que Deus era mais imediatamente rei sobre sua igreja e tinha comunicação mais direta com ela do que ele tem agora. Elas foram escritas em um tempo em que havia homens na terra que tinham revelações diretas de Deus. No entanto, o que Isaías diz? Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os feiticeiros que chiureiam e que murmuram. Não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos aos mortos? À lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles.
Se isso não é julgamento privado, o que é? Este é novamente o princípio estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Lembre-se do que ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15. Como é possível que os homens conheçam esses falsos profetas, a menos que exerçam seu julgamento privado quanto a quais são os seus frutos? Esta é a prática que você encontra elogiada nos bereanos, nos Atos dos Apóstolos. Eles não tomaram a palavra do apóstolo Paulo como certa, quando ele veio pregar a eles. Você é informado de que eles pesquisavam as Escrituras diariamente, se essas coisas eram assim, e, portanto, é dito, muitos deles creram. Atos capítulo 17, versículo 11 e 12. O que era isso novamente, senão um julgamento privado? Este é o espírito do conselho dado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. E em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. E em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. E em 2 João capítulo 10. Se alguém for ter convosco e não trouxer esta doutrina, não o recebais em casa. Se essas passagens não recomendam o uso do julgamento privado, não sei o que as palavras significam. Para mim, elas parecem dizer a cada cristão individual: prove todas as coisas. Leitor, o que quer que os homens digam contra o julgamento privado, você pode ter certeza de que não pode ser negligenciado sem imenso perigo para a sua alma. Você pode não gostar, mas nunca sabe no que pode chegar se recusar a usá-lo. Nenhum homem pode dizer em que profundidade de falsa doutrina você pode ser atraído se não fizer o que Deus requer de você e provar todas as coisas. Suponha que, com medo do julgamento privado, você resolva acreditar em tudo o que a igreja acredita. Onde está a sua segurança contra o erro? A igreja não é infalível. Houve um tempo em que quase toda a cristandade abraçou a heresia ariana e não reconheceu que o Senhor Jesus Cristo era igual ao Pai em todas as coisas. Houve um tempo, antes da Reforma, em que a escuridão sobre a face da Europa era uma escuridão que poderia ser sentida. Os concílios gerais da igreja não são infalíveis. Quando toda a igreja está reunida em um concílio geral, o que diz nosso 21º artigo? Eles podem errar, e às vezes erram, mesmo em coisas pertencentes a Deus. Portanto, as coisas ordenadas por eles como necessárias à salvação não têm força nem autoridade, a menos que se possa declarar que foram tiradas da Sagrada Escritura. Os ramos particulares da igreja não são infalíveis. Qualquer um deles pode errar. Muitos deles caíram vilmente ou foram varridos. Onde está a igreja de Éfeso hoje? Onde está a igreja de Sardes no momento presente? Onde está a igreja de Hipona na África? Onde está a igreja de Cartago? Todos se foram. Não sobrou nenhum vestígio delas. Você então ficará contente em errar meramente porque a igreja erra? Sua companhia será alguma desculpa para seu erro? Seu erro em companhia da igreja removerá sua responsabilidade por sua própria alma? Oh, leitor, certamente seria 1000 vezes melhor para um homem ficar sozinho e ser salvo do que errar em companhia da igreja e se perder. Seria melhor provar todas as coisas e ir para o céu do que dizer: não ouso pensar por mim mesmo
e ir para o inferno. Mas suponha que, para encurtar as coisas, você resolve acreditar em tudo o que seu ministro acredita. Mas uma vez eu pergunto, onde está sua segurança? Onde está sua segurança? Ministros não são infalíveis, assim como igrejas. Todos eles não têm o Espírito de Deus. Os melhores deles são apenas homens. Chame-nos de bispos, padres, diáconos ou quaisquer nomes que você queira. Somos todos vasos de barro. Não falo apenas de papas, que promulgaram superstições terríveis e levaram vidas abomináveis. Eu preferiria apontar para os melhores protestantes e dizer: cuidado para não considerá-los infalíveis. Cuidado para não pensar em qualquer homem, seja quem for, que ele não pode errar. Lutero sustentava a consubstanciação. Esse foi um erro poderoso. Zwinglius, o reformador suíço, foi para a batalha e morreu na luta. Esse foi um erro poderoso. Calvino, o reformador de Genebra, aconselhou a queima de Servetos. Esse foi um erro poderoso. Cranmer e Ridley insistiram em colocar Hooper na prisão por causa de alguma disputa insignificante sobre vestimentas. Esse foi um erro poderoso. Wycliffe perseguiu os puritanos. Esse foi um erro poderoso. Wesley e Toplady, no século passado, discutiram ferozmente sobre o calvinismo. Esse foi um erro poderoso. Todas essas coisas são advertências, se você apenas as aceitar. Todos dizem, cessai do homem. Todos nos mostram que se a religião de um homem depende de ministros, quem quer que sejam, e não da palavra de Deus, ela depende de uma cana quebrada. Nunca faça dos ministros papas. Siga-nos até onde seguimos a Cristo, mas nem um fio de cabelo além. Acredite em tudo o que podemos lhe mostrar na Bíblia, mas não acredite em mais nenhuma palavra. Negligencie o dever do julgamento privado e você pode descobrir, às suas custas, a verdade do que Whitby diz. Os melhores supervisores, às vezes, cometem descuidos. Você pode viver para experimentar a verdade do que o Senhor disse aos fariseus. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Leitor, tenha certeza de que nenhum homem está salvo do erro, a menos que ele haja de acordo com a injunção de Paulo, a menos que ele prove todas as coisas pela palavra de Deus. Leitor, eu disse que é impossível superestimar os males que podem surgir da negligência em exercer seu julgamento privado. Eu irei além e direi que é impossível superestimar as bênçãos que o julgamento privado conferiu tanto ao mundo quanto à igreja. Peço que se lembrem de que as maiores descobertas na ciência e na filosofia, além de toda controvérsia, surgiram do uso do julgamento privado. A isso devemos a descoberta de Galileu, de que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. A isso devemos a descoberta de Colombo do novo continente da América. A isso devemos a descoberta de Harvey da circulação do sangue. A isso devemos a descoberta de Jenner da vacinação. A isso devemos a prensa tipográfica, a máquina a vapor, o tear mecânico, o telégrafo elétrico, as ferrovias e o gás. Por todas essas descobertas, somos gratos a homens que ousaram pensar por si mesmos. Eles não estavam contentes com o caminho batido daqueles que os precederam. Eles não estavam satisfeitos em tomar como certo que o que seus pais acreditavam deveria ser verdade. Eles fizeram experimentos por si mesmos. Eles trouxeram velhas teorias estabelecidas à prova e descobriram que elas eram inúteis. Eles proclamaram novos sistemas e convidaram homens a examiná-los e testar sua verdade. Eles suportaram tempestades de opróbrio
e ridículo impassíveis. Eles ouviram o clamor de amantes preconceituosos de velhas tradições sem vacilar. E eles prosperaram e tiveram sucesso no que fizeram. Nós vemos isso agora, e nós que vivemos no século XIX estamos colhendo o fruto do uso do julgamento privado deles. E, leitor, assim como tem sido na ciência, assim também tem sido na história da religião cristã. Os mártires que permaneceram sozinhos em seus dias e derramaram aquele sangue que tem sido a semente do Evangelho de Cristo por todo o mundo, os reformadores que um após outro se levantaram em seu poder para entrar nas listas com a Igreja de Roma, todos fizeram o que fizeram, sofreram o que sofreram, proclamaram o que proclamaram, simplesmente porque exerceram seu julgamento privado sobre o que era a verdade de Cristo. O julgamento privado fez os valdenses, os albigenses e os lollardos não considerarem suas vidas caras a eles, em vez de acreditarem nas doutrinas da Igreja de Roma. O julgamento privado fez Wycliffe pesquisar a Bíblia em nossa terra, denunciar os frades romanos e todas as suas imposturas, traduzir as Escrituras para a língua vulgar e se tornar a estrela da manhã da Reforma. O julgamento privado fez Lutero examinar o abominável sistema de indulgências de Tesel pela luz da palavra. O julgamento privado o levou, passo a passo, de uma coisa para outra, guiado pela mesma luz, até que finalmente o abismo entre ele e Roma era um abismo que não podia ser ultrapassado, e o poder do Papa na Alemanha foi completamente quebrado. O julgamento privado fez com que nossos próprios reformadores ingleses examinassem por si mesmos e indagassem por si mesmos sobre a verdadeira natureza daquele sistema corrupto sob o qual nasceram e foram criados. O julgamento privado os fez rejeitar as abominações do papado e circular a Bíblia entre os leigos. O julgamento privado os fez extrair da Bíblia nossos artigos, compilar nossos livros de orações e construir a Igreja da Inglaterra como ela é. Eles quebraram os grilhões da tradição e ousaram pensar por si mesmos. Eles se recusaram a tomar como certas as pretensões e afirmações de Roma. Eles examinaram todas elas pela Bíblia e, porque eles não suportariam o exame, romperam completamente com Roma. Todas as bênçãos do protestantismo na Inglaterra, tudo o que estamos desfrutando neste exato dia, devemos ao exercício correto do julgamento privado. Certamente, se não honrarmos o julgamento privado, seremos ingratos e ingratos de fato. Leitor, eu o advirto a não se deixar levar pelo argumento comum de que o direito ao julgamento privado é passível de abuso, que o julgamento privado causou grande dano e deve ser evitado como algo perigoso. Nunca houve um argumento mais miserável, nunca houve um que, quando batido, se mostra tão cheio de palha. O julgamento privado foi abusado. Gostaria que o objetor me dissesse que boa dádiva de Deus não foi abusada. Que princípio elevado pode ser nomeado que não tenha sido empregado para os piores propósitos? A força pode se tornar tirania quando é empregada pelo mais forte para coagir o mais fraco. Mas a força é uma bênção quando empregada corretamente. A liberdade pode se tornar licenciosidade quando cada homem faz o que é certo aos seus próprios olhos, sem considerar os direitos e sentimentos dos outros. Mas a liberdade, usada corretamente, é uma bênção poderosa. Porque muitas coisas podem ser usadas indevidamente, devemos, portanto, desistir delas completamente? Porque o ópio é usado indevidamente por alguns, não deve ser usado como remédio em qualquer ocasião?
Porque o dinheiro pode ser usado indevidamente, todo o dinheiro deve ser lançado ao mar? Você não pode ter o bem neste mundo sem o mal. Você não pode ter julgamento privado sem que alguns abusem dele e o transformem em má conta. Mas o julgamento privado, dizem as pessoas, fez mais do que bem. Que mal o julgamento privado fez? Eu gostaria de saber, em questões de religião, comparado ao mal que foi feito pela negligência dele? Admita por um momento que entre os protestantes que permitem o julgamento privado há divisões. Admita que na Igreja de Roma, onde o julgamento privado é proibido, não há divisões. Eu poderia facilmente mostrar que a unidade romana é muito mais aparente do que real. O bispo Hall, em seu livro chamado The Pace of Rome, conta nada menos que 300 diferenças de opiniões mantidas na Igreja Romana. Eu poderia facilmente mostrar que as divisões do protestante são excessivamente exageradas e que a maioria delas são sobre pontos de menor importância. Eu poderia mostrar que, com todas as variedades do protestantismo, como os homens as chamam, ainda há uma vasta quantidade de unidade fundamental e acordo substancial entre os protestantes. Nenhum homem pode ler a Harmonia das Confissões Protestantes sem ver que. Mas conceda por um momento que o julgamento privado levou às divisões e trouxe variedades. Eu digo que essas divisões e variedades são apenas uma gota d'água quando comparado com a torrente de abominações que surgiram da prática da Igreja de Roma de desaprovar completamente o julgamento privado. Coloque os males em duas escalas: os males que surgiram do julgamento privado e aqueles que surgiram de nenhum homem ter permissão para pensar por si mesmo. Pese os males um contra o outro, e não tenho dúvidas sobre qual será o maior. Dê-me divisões protestantes, certamente, em vez da unidade papista, com o fruto que ela produz. Dê-me variações protestantes, o que quer que um homem como Bossuet possa dizer sobre elas, em vez da ignorância romana, superstições romanas, escuridão romana e idolatria romana. Dei-me as diversidades protestantes da Inglaterra e da Escócia, com todas as suas desvantagens, em vez do nível morto, tanto intelectual quanto espiritual, da Península Italiana. Que os dois sistemas sejam testados por seus frutos, o sistema que diz, prove todas as coisas, e o sistema que diz, ouse não ter opinião própria. Que eles sejam testados por seus frutos nos corações, nos intelectos, nas vidas, em todos os caminhos dos homens, e não tenho dúvida quanto ao resultado. Leitor, eu o advirto acima de tudo para não se deixar levar pelo argumento especioso de que é humildade não permitir julgamentos privados, que é humildade não ter opinião própria, que é próprio de um verdadeiro cristão não pensar por si mesmo. Eu lhe digo que tal humildade é uma falsa humildade, uma humildade que não merece esse nome abençoado. Chame-a de preguiça, chame-a de ociosidade, chame-a de preguiça. Ela faz com que o homem se despoje de toda a sua responsabilidade e jogue todo o fardo de sua alma nas mãos do ministro e da igreja. Ela dá ao homem uma mera religião vicária, uma religião pela qual ele coloca sua consciência e todas as suas preocupações espirituais sob o cuidado de outros. Ele não precisa se preocupar, ele não precisa mais pensar por si mesmo. Ele embarcou em um navio seguro, colocou sua alma sob um piloto seguro e chegará ao céu. Oh, cuidado ao supor que isso mereça o nome de humildade. É se recusar a exercer o dom que Deus lhe deu. É se recusar a empregar a espada do Espírito
que Deus forjou para o uso de sua mão. Bendito seja Deus, nossos antepassados não agiram de acordo com tais princípios. Se tivessem feito isso, nunca teríamos tido a reforma. Se tivessem feito isso, poderíamos estar nos curvando à imagem da Virgem Maria neste momento, ou rezando aos espíritos dos santos que partiram, ou tendo um serviço realizado em latim. Que o bom Senhor sempre os livre de tal humildade. Leitor, enquanto você viver, decida que lerá por si mesmo, pense por si mesmo, julgue a Bíblia por si mesmo, nas grandes questões da sua alma. Tenha uma opinião própria. Nunca tenha vergonha de dizer: eu acho que isso está certo porque eu encontro isso na Bíblia. E eu acho que isso está errado porque eu não encontro isso na Bíblia. Prove todas as coisas e prove-as pela palavra de Deus. Enquanto você viver, tome cuidado com o sistema de vendas nos olhos que muitos recomendam nos dias atuais. O sistema de seguir um líder e não ter opinião própria. O sistema que praticamente diz: apenas mantenha sua igreja, apenas receba os sacramentos, apenas acredite no que os ministros ordenados que estão sobre você lhes dizem, e então tudo ficará bem. Eu o aviso que isso não vai funcionar. Eu o aviso que se você estiver contente com esse tipo de religião, você está arriscando a sua alma imortal. Deixe a Bíblia e não qualquer igreja na terra ou qualquer ministro na terra ser sua regra de fé. Prove todas as coisas pela palavra de Deus. E, acima de tudo, enquanto você viver, espere pelo grande dia do julgamento. Pense no relato solene que cada um de nós terá que dar naquele dia diante do tribunal de Cristo. Não seremos julgados por igrejas, não seremos julgados por congregações inteiras, seremos julgados individualmente, cada um por si. De que adiantará a você ou a mim naquele dia dizer: Senhor, Senhor, eu acreditei em tudo que a igreja me disse, recebi e acreditei em tudo que os ministros ordenados me apresentaram. Pensei que tudo o que a igreja e os ministros disseram deve estar certo? De que nos aproveitará dizer isso se tivermos algum erro mortal? Certamente, a voz daquele que está sentado no trono responderá: você tinha as Escrituras. Você tinha um livro claro e fácil para aquele que o lerá e o examinará com um espírito infantil. Por que você não usou a palavra de Deus quando ela lhe foi dada? Você teve uma alma razoável que lhe foi dada para entender aquela Bíblia. Por que você não provou todas as coisas e assim se manteve livre do erro? Ó leitor, se você recusa a exercer seu julgamento pessoal, pense naquele dia terrível e tome cuidado. Segundo, e agora deixe-me falar do dever e da necessidade de manter firme o apego à verdade. As palavras do apóstolo sobre esse assunto são concisas e enérgicas. Segure firme, ele diz, o que é bom. É como se ele nos dissesse: quando você tiver encontrado a verdade por si mesmo e quando estiver satisfeito de que é a verdade de Cristo, aquela verdade que as Escrituras estabelecem, então agarre-se firme a ela, agarre-a, guarde-a em seu coração, nunca a deixe ir. Ele fala como alguém que sabia o que são os corações de todos os cristãos. Ele sabia que nossa compreensão do Evangelho, no nosso melhor, é muito fria, que nosso amor logo enfraquece, que nossa fé logo vacila, que nosso zelo logo vacila, que a familiaridade com a verdade de Cristo frequentemente traz consigo uma espécie de desprezo e que, como Israel, somos propensos a ficar desanimados pela extensão de nossa jornada e, como Pedro, prontos para dormir um momento e lutar no outro, mas, como Pedro, não prontos para vigiar e orar.
Tudo isso Paulo se lembrava e, como um fiel vigia, ele clama pelo Espírito Santo: retenham o que é bom. Por último, se for correto reter o que é bom, certifiquem-nos de que cada um de nós se apegou pessoalmente à verdade de Cristo por si mesmo. Leitor, não nos salvará saber todas as controvérsias e ser capaz de detectar tudo o que é falso. O conhecimento intelectual nunca nos levará ao céu. Não nos salvará ser capaz de argumentar e raciocinar com os católicos romanos ou detectar os erros das bulas dos papas ou das cartas pastorais. Vamos ver que cada um de nós se apega a Jesus Cristo por si mesmo, por nossa própria fé pessoal. Vamos ver que cada um de nós foge para o refúgio e se apega à esperança colocada diante de nós em seu glorioso Evangelho. Vamos fazer isso e tudo ficará bem conosco, o que quer que dê errado. Vamos fazer isso e então todas as coisas serão nossas. A igreja pode cair, o Estado pode ir à ruína, as fundações de todos os estabelecimentos podem ser abaladas. Os inimigos da verdade podem prevalecer por um tempo, mas quanto a nós, tudo ficará bem. Teremos paz neste mundo e no mundo vindouro, vida eterna, pois teremos Cristo, e tendo, teremos tudo. Este é um bem real, um bem duradouro, bom na doença, bom na saúde, bom na vida, bom na morte, bom no tempo e bom na eternidade. Todas as outras coisas são incertas, todas elas se desgastam, elas desaparecem, elas murcham, elas decaem. Quanto mais tempo as temos, mais inúteis as achamos, e mais satisfeitos ficamos de que tudo aqui embaixo é vaidade e aborrecimento de espírito. Mas quanto à esperança em Cristo, ela é sempre boa. Quanto mais a usarmos, melhor ela parece. Quanto mais a usamos em nossos corações, mais brilhante ela parecerá. É boa quando a temos pela primeira vez, é muito melhor quando envelhecemos, é ainda melhor no dia da provação e na hora da morte. E o melhor de tudo, pode ter certeza, ela se mostrará no dia do julgamento. Leitor, se você ainda não se apegou a essa esperança em Cristo, busque-a imediatamente. Clame ao Senhor Jesus para que a dê a você. Não dê descanso a Ele até que você saiba e sinta que é dele. Se você se apegou a essa esperança, segure-a firme, valorize-a muito, pois ela estará ao seu lado quando tudo o mais falhar.